boa tarde a todos, servidores, servidoras, pensionistas, aposentados, né, todo mundo. A gente tem seguido nas últimas reuniões, até a Assembleia fazia algum tempo que a gente não participava. A gente tem feito reuniões mensais, normalmente lá no auditório do sindicato ou em algum auditório de algum, nós tivemos já lá no PSI, lá na área da saúde. E a gente tem seguido um roteiro de falar sobre, né, nós temos 4 ações coletivas que a gente estão sob os nossos cuidados lá do escritório, e a gente segue mais ou menos um roteiro do menor percentual para o maior, finalizando com o pessoal do nível de apoio. Já antecipando um pouco, né, essa questão das informações, realmente, às vezes a gente não consegue todo mês trazer uma informação nova de todos os processos. Os processos, eles têm andamentos diferentes, têm situações diferentes. O que importa é que todos os processos estão andando, alguns com decisões favoráveis, com recebimento, com o pagamento de valores em folha, e outros que a gente vai detalhar aqui para vocês com movimentações importantes e que são bem favoráveis para vocês, para os associados e para o sindicato. Então, começando pelos 3,17, normalmente a gente sempre faz um breve histórico da situação. Para quem está nesse processo, vai lembrar que chegou a haver a implantação em 2013, depois nós começamos a discutir os valores da implantação e fomos surpreendidos ali por 2017, mais ou menos, com uma decisão do tribunal suspendendo esse pagamento, porque teria havido, na verdade, um descumprimento de uma formalidade dentro do processo. Então, e aí ele suspendeu, nós entramos com um recurso especial, a universidade apresentou as contrarrazões, o processo agora, nós saímos do recesso do judiciário há pouco mais de 15 dias, e o processo está com o desembargador, vice-presidente do tribunal, para apreciar esse nosso recurso. Na verdade, nós solicitamos, inclusive, que nem haveria necessidade desse recurso, já que depois de tanto tempo que foi certificado o trânsito em julgado da decisão, qualquer nulidade, qualquer descumprimento de formalidade processual já não se faria necessário. Mas aí nós estamos aguardando essa decisão do desembargador para que possa ter continuidade. O que nós estamos buscando é restabelecer a implantação, e a implantação em valores adequados, já que em 2013, quando houve a implantação, ela tomou por base valores bem menores, né, valores de 2009, mais ou menos, então assim, que eram quase insignificantes. Como a gente tem falado nas 2 ou 3 últimas reuniões, o que nós tivemos nesse meio tempo de relevante em relação a isso, é que naquele momento, quando nós conseguimos a decisão para implantar, a universidade também havia entrado com um outro recurso. E esse recurso, a universidade teve uma decisão contrária, né? Nós tivemos uma decisão favorável lá no tribunal em Recife, ela recorreu ao STJ, e o STJ também manteve a decisão desfavorável à universidade. Então hoje nós temos essa situação de um processo antigo de 2013, 2014, mais ou menos da época da implantação, com uma decisão favorável aos servidores. E temos uma decisão mais recente que não é favorável e nem desfavorável ao servidor. Ele apenas reconhece que, diante de uma falha no processo, precisaria que houvesse a correção dessa falha para o processo continuar. E é isso que nós estamos discutindo no recurso especial. A previsão é de que até o próximo mês
de março, nós devemos ter essa apreciação pelo presidente, pelo vice-presidente do tribunal, e aí o processo deve seguir até o STJ, onde a gente deve ter uma decisão definitiva e que provavelmente o trabalho é para que seja no sentido daquele primeiro recurso que possibilitou a implantação e que vai possibilitar também a cobrança de um novo retroativo, que é a expedição de novas RTVs e precatórios. Passamos então ao processo dos 2886, e aí nesse processo, é um processo onde nós tivemos vários desmembramentos, já que nós temos um processo que trata da implantação, nós temos um processo que trata, na verdade que tratou, porque já se encerrou, da questão dos retroativos de 93 a 96, e nós temos, por último, uma ação que foi proposta pela universidade que trata da supressão da rubrica. Que esse é o que ainda não temos uma decisão definitiva, embora a decisão em vigor até agora seja favorável aos servidores, ainda há um recurso da universidade pendente de julgamento. E esse é o que que merece maior cuidado, maior atenção nossa, para que a gente não venha a ter uma decisão contrária aos 28. Então o processo continua no tribunal, em Recife, havia sido incluído para julgamento em abril do ano passado, foi retirado de pauta pelo relator, depois disso o relator tirou licença, passou um tempo substituindo o ministro no STJ, retornou agora ao final do ano e a gente espera que a gente consiga ter essa decisão. E aí, com uma decisão no sentido do que já tem decidido o Tribunal de Recife, a gente espera que essa ação chegue ao final, que é referente à supressão de rubrica. Em relação ao processo de 93 a 96, nós continuamos fazendo as habilitações dos herdeiros, né? Praticamente todo mês a gente tem ofícios expedidos para a Caixa, possibilitando a liberação dos valores para os herdeiros que já pleitearam a habilitação, e a gente espera que ao longo desse primeiro semestre a gente consiga realmente finalizar todas as habilitações dos herdeiros, dos servidores ou dos associados que vieram a falecer, infelizmente vieram a falecer no curso desse processo. E... Oi? Isso. Pronto. E aí nós temos, chegamos aos 47,94. Nós na última reunião, nós trouxemos uma informação bem importante, né, muito importante, e de lá para cá essa informação se mantém em razão do recesso. Nos tribunais superiores, no STJ, no STF, o recesso dura do dia 19 de dezembro até o dia 31 de janeiro. Então, de forma que o tribunal voltou a funcionar na segunda-feira da semana passada. Enquanto isso, o tribunal funcionava, mas os ministros estavam todos em recesso e os prazos todos suspensos. E qual é essa informação? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em outubro ou novembro nós estivemos e nós falamos sobre uma decisão do ministro Benedito, em que ele havia acolhido o recurso da universidade. Havia um entendimento sobre a forma como o sindicato havia atuado nessa ação, e aí esse entendimento é o que direciona e vai direcionar ser favorável o processo aos servidores ou ser desfavorável. Então, naquele momento, o ministro monocraticamente, ou seja, ele sozinho por conta própria, entendeu que a atuação do sindicato teria se dado como substituto processual. E o que é isso? É que a Constituição assegura aos sindicatos a possibilidade de substituir os seus associados, independente de qualquer outra autorização, de qualquer outra decisão em assembleia, de qualquer outra providência. E aí, nessa situação, se ele tivesse agido como substituto, toda a ação teria transcorrido normalmente, e aí, por certo, a decisão agora seria desfavorável aos servidores.
E o que é que nós defendemos desde o começo, quando nós assumimos o processo em 2013, é de que a atuação do sindicato não se deu dessa forma, mas se deu como representante processual. É como se o sindicato tivesse, para que possa ficar melhor entendido, como se o sindicato tivesse agido como um advogado dos associados. E aí, dessa forma, como representante, foi necessário uma assembleia que houve, acho que na quadra do céu, autorizando o ajuizamento dessa ação. Foi necessário que as pessoas que não tivessem interesse pudessem não participar dela. E aí isso tudo caracterizaria essa forma de atuação que faz com que toda a ação, a partir do ajuizamento de uma ação rescisória, não seja aplicável a vocês, aos servidores, aos associados. Então é isso que nós estamos discutindo. Além de outras questões que nesse primeiro momento o ministro acabou não abordando e não serão mais abordadas, porque ele limitou a questão a apenas decidir se a forma de atuação do sindicato foi de um jeito ou de outro. E ele, na própria decisão dele, ele já disse que se tivesse sido como representação, a universidade não teria nenhum fundamento no recurso. O recurso da universidade não teria nenhum fundamento. Então nós fizemos, contra essa decisão, nós fizemos um recurso, que é um agravo regimental. Esse agravo, a universidade foi intimada para apresentar contrarrazões, ou seja, para ela debater esse recurso. O prazo passou em branco, a universidade não disse nada sobre o recurso, e essa é a informação importante, porque quando se deixam passar um prazo, normalmente, se fosse entre particulares, a consequência seria de que a outra parte reconheceu como válido tudo que está dito lá no recurso. Como se trata de um ente público, esse reconhecimento não é automático, mas é um indicativo para os ministros dessa, digamos, de que os fundamentos alegados no recurso estão corretos. Então, qual é a situação atual? Eu acho que é isso que ela está querendo saber. Pronto. É que desde o final do ano passado, desde o dia 7 de dezembro, o processo está com o ministro Benedito para uma nova decisão. E essa nova decisão, ou ele acolhe o nosso recurso monocraticamente, desfaz o que tinha feito, ou ele encaminha o processo para julgamento na turma. E aí, para quem tem acompanhado todos os nossos encontros, a gente sempre disse que a decisão final desse processo certamente iria para a turma, iria para o colegiado. Então a nossa expectativa é que ele encaminhe o processo para julgamento pela primeira turma do STJ, e na primeira turma a gente consiga reverter a decisão e tenha o julgamento favorável aos servidores. Na reunião de dezembro, nós falamos sobre um pedido de audiência que nós fizemos ao ministro. Então, até a semana que vem, é provável que a gente consiga ter essa audiência com ele, onde nós vamos estar levando os memoriais e estar discutindo um pouco mais detalhadamente tudo que a gente tem dito no recurso. E para finalizar, nós temos o processo do nível de apoio. É um processo onde a gente tenta anular uma decisão anterior, um processo antigo, que houve um julgamento fora do que havia sido pedido. Num primeiro momento, o juiz aqui da 8ª Vara do Ceará entendeu que a ação estava prescrita, que não poderia mais acolher pelo decurso do prazo. Nós entramos com uma apelação para o tribunal em Recife, e essa apelação está desde fevereiro de 2018 aguardando julgamento. Nós tivemos algumas vezes lá, inclusive estivemos com o desembargador, com a assessoria dele, pedindo prioridade, alegando a questão da idade, a questão de doença e tudo, mas infelizmente ainda não conseguimos ter esse julgamento.
e a previsão fica agora para o primeiro semestre. Então, em linhas gerais, essas são as informações do processo. De novidade, né, realmente essa, com o retorno dos tribunais superiores, nós temos agora a possibilidade de ter a decisão dos 47%, que é essa decisão mais esperada, e em relação aos 3,17%, o encaminhamento do processo até o STJ, também para que a gente tenha uma decisão definitiva. E aí, com isso, a gente abre espaço para as perguntas, né, sobre isso. O STJ tem o doutor Napoleão, ele era professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito, e ele hoje está lá no STJ para encontrar a gente. Cadê a Gente, ó, doutor Rodrigo, calma. Cristina, por favor, Cristina. A mesa pede respeito à plenária e à mesa, ok? Nós não vamos aceitar grito. Quem quiser fazer alguma pergunta ao doutor Rodrigo. Gente, só antes de terminar, nós estamos fazendo ali o resultado da chapa 1 do LUT. Teve 93 votos, a chapa 2 da tribo teve 71 e a gente ganhou a chapa do LUT e a gente está só tirando ali a proporcionalidade. Só que a direção está indicando o meu nome para ir para a direção e precisa referendar. Certos companheiros que estão nessa assembleia, que concordam que eu vá representar a direção do CITUS, por favor, se levante o braço para referendar, ok? Vamos lá, gente, levantando as presente que referenda o nome da coordenação geral, que ele é para representar o sindicato, ok? Contrários, abstenção, 1, 2 abstenções. É aprovado o meu nome referendado pela Assembleia. Eu vou como delegada da direção representando o CITUS na plenária, ok? Então daqui a pouco a gente divulga quantos delegados. Chapa 1 do LUT teve 93 e chapa da tribo teve 71 votos e 3 abstenções. Está aberto para inscrição para pergunta ao doutor Rodrigo. 3 minutos para pergunta. Carleone, Cristina, Geraldinho, Santiago, mais alguém? Então 3 minutos e a mesa vai ser rigorosa com os 3 minutos, ok? Companheiro, primeiro, Carleone, 3 minutos para pergunta. Boa tarde, companheiros servidores, boa tarde à mesa. A minha pergunta é bem simplesinha para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, nós sabemos que o senhor está dando a plenária a respeito dos 47, isso? Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. E a mesa, como é que está ficando a situação do nosso vale alimentação? Porque foi tirado um valor, vai ser tirado um valor X e disseram que iria ter resposta. Eu gostaria de saber como é que está essa situação também. Gente, por favor, gente, vamos respeitar os companheiros que estão aqui. Vale alimentação não é com o doutor Rodrigo, é com o doutor Clóvis, certo? Saiu inclusive a notícia agora sobre vale alimentação. No final, a Régia sabe informar, Régia, sobre isso, mas a gente vai dar aqui o informe que não é o processo do doutor Rodrigo. Então a mesa pede que pergunte informe sobre os processos que o doutor Rodrigo tem, que foi o que ele relacionou aqui, ok? Então vamos lá, o próximo inscrito, João de Deus está se inscrevendo, o próximo inscrito, Cristina, você se inscreveu para a pergunta? Bota é você agora. Pois venha. Cristina, 3 minutos. Aqui, meu amor, no microfone. O que é? Pois vá. Não, amor, só um minutinho. Você se inscreve para perguntar? Ninguém vai aceitar. Ninguém faz pergunta do doutor Rodrigo aqui, que é para organizar.
Dona Maria, bote aí, Dona Maria. Diga. Fique aqui porque tá gravando ali, ó. Eu chamei a reportagem. Tá certo. Não, nós estamos falando no microfone, vai lá. Eu deixei. Alô, gente. Tô marcando o tempo dela aqui. Um minuto, Cristina. Cristina, a mesa quer que você respeite a Assembleia. Nós não estamos aqui brincando, nós somos pessoas sérias, certo? Não, você tem 1 minuto para concluir e respeitar a plenária. Gente, se ela não concluir, eu vou botar para vocês decidirem, ok? Nós queremos que você respeite o doutor Rodrigo. A mesa está pedindo que você fale no microfone para que todos escutem. Pois então a mesa não vai mais acatar a sua fala. Ok, gente? Quem quer que ela fale? Cristina, por gentileza, se retire aqui de frente da mesa. Por gentileza, se retire de frente da mesa. Por gentileza, se retire da mesa. Cristina, a mesa pede respeito ao doutor Rodrigo e pede respeito aos companheiros que estão aqui. Companheiros, vocês me respaldam? Pede que a Cristina saia daqui. Queremos respeito. Queremos respeito à mesa, ok? A mesa só vai garantir as falas de quem está inscrito e já encerrou as inscrições. Deixa eu só tentar. Tem não, já encerrou. Encerrou na terceira fala. A reclamação. Para lá. A reclamação. Encerrou na... Vai lá, o Geraldinho está inscrito. Deixa eu só. Geraldinho, por gentileza, aqui desse lado, por gentileza. Aí você vai anotando, doutor Rodrigo, depois você responde. Aqui, Geraldinho, por favor. Ok, gente? Nós não vamos aceitar desrespeito de ninguém nessa Assembleia. Quem vier para tumultuar não vai ter vez nessa Assembleia. Na realidade, todo mundo aqui tem o que fazer. E eu também. E a gente tem que respeitar quem tem o que fazer. Se a pessoa tem o que fazer, respeita o que os outros têm que fazer. Então, Ele não está fazendo nada. boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Eu vim um pouco meio apartado, porque eu perdi o meu pai há uns 15 dias atrás, tinha com mais de meio ano, diretamente doente, e veio aparecer agora no Hospital das Clínicas, e eu estou um pouco meio apartado e um pouco meio desatualizado diretamente dos processos, né, daqui do sindicato. Mas, doutor Rodrigo, eu perguntar uma coisa, senhor, doutor Rodrigo, o processo de apoio ainda continua na mão do mesmo relator ou ele está na mão já de outro? O processo de apoio. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, é porque esses nossos processos, eles têm um problema, é que se tiver qualquer feriado ou qualquer coisinha, contribui diretamente para aquilo ali, porque é o seguinte, adia para frente. Nós somos diretamente sem sorte para isso aí.
Mas o que é que nós podemos fazer? Nada, né? É deixar diretamente o doutor Rodrigo trabalhar. Porque se a gente não deixar de trabalhar, nós parados nós não recebemos nada. Então o ruim com ele é ruim, o pior sem ele é mais pior. Então é o jeito que a gente deixa de trabalhar, porque justiça é justiça. Eu sei que esse processo, nós já estamos fazendo quase 3 anos, é meio custoso, mas a gente tem que defender mesmo. É isso mesmo. Ok, Geraldinho, encerrar as inscrições na fala do Geraldinho. Próximo, Santiago. Aí só tem mais uma pessoa inscrita, ok? Santiago, 3 minutos. Depois é você, Dona Maria. A Nira te pediu inscrição. Nira, desculpa aí, Nira. Santiago aqui, meu filho, ó. 3 minutos pra você. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu desejo um feliz dia, uma feliz semana, um feliz mês, que Deus derrame uma chuva de graça, de cura e de fé sobre todos. Gente, às vezes a gente não acredita no advogado, mas o problema é o seguinte, ele depende de quem julga. E já 2 vezes que faltou um juiz e não foi votado, foi adiado. Se novamente, quando o Francisco quer pôr a falta, se faltar um juiz, ele não julga, a gente não recebe. Isso aí a gente já passou 2 vezes, pode passar pela 3ª. Hoje, todos os juízes estão assim com o Bolsonaro. Tá entendendo, gente? A situação está tão crítica que a gente está se perguntando. O governo forte é quando o trabalho é fraco. Eu não estou vendo as centrais, ninguém se mexendo, gente. As direções estão aí e nós estamos sofrendo as consequências. Eu só queria perguntar uma coisa para os livros. Tem chance de sair aquele dinheiro das pessoas e os de apoio, que a gente pergunta muito. E como eu não ando muito bem, meio aguentado, né? Eu fico raramente vou no sindicato. Aí eu só quero ser respondendo se há chance de me poder, depois de passar no sindicato e espero seguir a carreira comigo. Obrigado, gente. Valeu, Santiago. Próximo, Dona Maria. Dona Maria. Aí tem a Dona Maria, a Nira e a Fátima escrita, aí segue, tá? Pra cá, Dona Maria. Faça aqui sua pergunta aqui no microfone, pra todo mundo ouvir. É só o processo dela aqui. Pronto, aqui é o processo que ela tem com o Dr. Rodrigo. Eles vão terminar, fala com ela, ok? Nira, 3 minutos pra Nira, depois a Fátima, 3 minutos, aí a gente encerra e passa pro Dr. Rodrigo. Nira aqui, Nira, por favor. Aí o João Deus pediu, mulher. Não foi. Pronto, João. Ele foi, acho que foi o 2º. Gente, é porque... Boa tarde a todos e a todas. Eu vejo, pessoal, que assim, é uma inviabilidade de tempo tão grande. A última vez que o Dr. Rodrigo foi no auditório do Sintuf, ele falou a mesma coisa que ele falou hoje. Então, assim, é tirar o Dr. Rodrigo dos afazeres dele e também nós. Eu acho que quando houver algo, algum despacho novo, algum andamento dos processos, sim, tem motivo de trazer isso para a Assembleia. Gente, por favor, vamos ouvir a companheira. Por favor. Nós vamos já encerrar a Assembleia e vamos para casa, ok? Se vocês ajudarem, no instante a gente termina a Assembleia. Bom, então assim, eu pergunto mesmo para ele. Ele disse naquela última Assembleia lá que a Justiça ia entrar de férias, os tribunais, e que ia voltar agora em fevereiro. E agora voltou, nada andou, não houve nenhum um despacho, nada andou. Então eu achava que não haveria motivo de trazer ele aqui para essa Assembleia. Quando houver algo
chamar ele para a Assembleia. Agora eu vou dizer aqui outra coisa para vocês. A questão dos vales, eu sei que não é com ele, mas já que eu tive um momento de fala, eu vou já dar o início, porque eu acho que a gestão, a própria Keila vai falar sobre o vale alimentação. O Dr. Clóvis, parece que foi quinta-feira que eu vi lá no Sintus. Um minuto. Pronto, lá no Sintus. E eu perguntei como estava. Resumindo a história do Brasil, é o seguinte: ele disse que o processo está ganho. Se fosse diretamente descontado da nossa folha, no instante ia ser pago. Agora, a gestão, a direção disse que se fosse descontada a nossa folha, ia dar problemas. E aí ele disse que tem um plano B de pedir, fazer um despacho, pedir fazer uma petição para o juiz que seja descontado das RPVs de cada um. E isso demanda mais tempo. Eu disse, quanto tempo, doutor Cláudio? Não sei. Pode ser um ano, pode ser 6 meses, um ano. Então, assim, tem uma questão que o processo está ganho. Se for retirado da nossa folha, na Progep, no instante se paga. Então aí a gestão do sindicato disse que há um problema técnico, jurídico, não sei que problema é esse. É que eu gostaria que a Keila explicasse. E que por conta disso vai demorar de novo, não sabe o tempo que vai. É isso. Ok? Eu vou dar uma informação bem direitinho sobre o vale alimentação, ok? Próximo, Fátima. Liga o microfone. Alô, boa tarde, amigos e amigas. Doutor Rodrigo, eu só tenho uma pergunta a fazer. Há possibilidade da gente receber os 47% nosso dinheiro daqui para o meio do ano? Próximo. João de Deus é o último. Boa tarde a todos e a todas. A minha pergunta é em relação, doutor Rodrigo, o pessoal que tem os 28, está implantado no contra-cheque, nesse último 28 que teve não recebeu, né? Por que eu estou perguntando isso? É dúvida de muitas pessoas que ficaram fora do recebimento, e agora algumas pessoas foram surpreendidas, inclusive eu, na retirada dessa unidade. E no processo, eu recebo insalubridade há 25 anos, e no processo, do jeito que eles colocaram lá, é provável ele dizer que eu não tinha direito e devolver durante 25 anos que eu recebi insalubridade, devolver o erário. E na última pergunta, na última assembleia que você teve aqui, eu não lembro o dia, foi a mesma pergunta, e eu achei parecida a resposta que o senhor deu. Vai acabar a justiça está dizendo que eu não tenho direito e eu vou ter que devolver esses 25 anos que eu recebi de 28. Então, eu quero saber como vai ficar o pessoal que tem os 28, nessa última vez que foi pago para o pessoal do processo ficar de fora. Bom, gente, não tem mais ninguém inscrito. Eu posso responder logo do Vale Alimentação, doutor? Ó, a gente fez aquela assembleia que autorizou a descontar o valor da sucumbência que o juiz estava dizendo que o Sintus tinha que pagar, certo? A gente registrou a assembleia em ata e tudo, e chamamos o Eládio para ver como é que fica o trâmite do desconto no contra-cheque. Realmente o que a Nira diz procede, é toda uma problemática, uma questão técnica, né, que tem que levar ata, tem todo um procedimento para poder o governo liberar a rubrica para poder ter o desconto. Isso aí é uma questão técnica meio difícil, mas dá para fazer, isso aí não é problema. Só que o Dr. Clóvis, né, também tem um plano B que seria descontar na RPV. Essa semana saiu um despacho, certo, do juiz pedindo
que o Situlce prove que não pode pagar, pedindo o extrato, inclusive da arrecadação do Situlce, para poder analisar o resultado da Assembleia para dizer se vai ou não transferir essa despesa para os servidores conforme autorizou a Assembleia. Então o juiz tem que dar a posição dele, porque ele mandou o sindicato pagar, o sindicato entrou com recurso. Se eu tiver alguma coisa aqui jurídica, o doutor Rodrigo me corrige. Então, esse processo, nós já ganhamos. O que é que está impedindo de nós recebermos? É só o juiz dar o despacho para saber se aceita a divisão desse valor de R$150 mil, que aqui seja rateado entre as pessoas que estão no processo, ou se ele vai manter a posição de que o Situlce deve pagar. Para isso, ele está pedindo a arrecadação do Situlce de receita e despesas. A gente está desde segunda-feira, porque como o dia 2 caiu domingo, então o pagamento atrasou. Então o que é que nós estamos fazendo? Que aí a gente está fazendo, recebemos, estamos fazendo os pagamentos que o Situlce tem que pagar, porque não dá para a gente mandar a arrecadação limpa e seca do Situlce sem extrair as despesas. Então nós estamos fazendo todos os pagamentos do Situlce do mês, folha, fundo de garantia, os nossos fornecedores, tudo, plenária da Fazubra, tudo isso é dinheiro à vista, para a gente ter o saldo da conta do Situlce para passar para o juiz. Até sexta-feira nós estamos passando essas informações para que o juiz se posicione. Então, na hora que ele se posicionar e disser que não reconhece a Assembleia, que o Situlce tem que pagar, e aí, gente, vai ser mais um motivo para não liberar chequinho. Porque o pessoal vai fazer o que aconteceu e o Situlce vai ter que desembolsar R$150 mil para pagar de sucumbência, dependendo de como o juiz se posicionar. Então é essa pendência que está no Vale Alimentação. Nós estamos preparando a documentação para encaminhar para o juiz. Gente, ainda tem um adendo, né? O pessoal aí que vai para a plenária da Fazubra, né, os dois grupos, tem que dar os nomes ainda hoje. Até por conta dessa questão do pagamento das despesas, tá certo? Então, vocês estão atentos aí, né? Principalmente o pessoal da Chapa 2 aí, né? Viu? Até o final da Assembleia tem que levar os nomes. Viu, Flamir? Tá correto aí, entenderam? Até o final dessa Assembleia tem que dar um Situlce. Então, gente, só dando aqui o resultado, Chapa 1 vai com 2 delegados e Chapa 2 com 2 delegados. Não, assim. Mais o da direção. Esses 150 retirados do Situlce, a categoria não rateia, é isso? A Assembleia autorizou ratear essa despesa, certo? Para quê? Porque foi que nós aceitamos, para não correr, certo? Se o juiz não aceitar e disser que o Situlce tem que pagar imediatamente, aí o doutor Rodrigo me corrige se eu estiver errado, ou o Situlce paga imediatamente, certo? Ou o Situlce chama uma nova Assembleia e recorre da decisão. Por isso que o doutor Cláudio disse para você que se recorrer vai demorar mais. Ou a gente, que aí eu quero saber se juridicamente isso pode. Digamos que o juiz se posicionou que não vai acatar o que a Assembleia decidiu, que o Situlce tem que pagar os 150 mil. Pode, doutor Rodrigo? Aí eu lhe pergunto. O Situlce pode. Se ele disser paga imediatamente, o Situlce tem que pagar, ou o Situlce pode recorrer da decisão, pedir na justiça que ele reconheça a Assembleia, que o Situlce não tem poder de pagar, ou ele paga e chama a nova Assembleia e rateia. Se ele pode fazer isso. Porque nós fizemos essa Assembleia para ratear essa sucumbência, para que a gente não entrasse com o recurso, certo? A Assembleia, por unanimidade, acatou, encaminhamos para o juiz. O juiz agora pediu que o Situlce se posicione com a arrecadação e que ele vai se posicionar. Então, ou ele pode se posicionar dizendo que reconhece a Assembleia como legítima e vai aceitar o rateio,
como ele também pode se posicionar dizendo que não e manter a decisão dele. Aí o próximo passo seguinte é recorrer. Aí se recorrer vai demorar. Ou vai pagar? Como vai pagar? O Sintus não tem como tirar 150 mil da sua receita para pagar sucumbência. Não tem. O Sintus vai ficar no vermelho. E é isso que nós estamos tentando provar para o juiz, ok? Agora eu vou passar para o doutor Rodrigo para que ele possa responder. Oi, Santiago, peraí, só um minutinho, deixa eu dar aqui para o doutor. Diz aqui para a mesa, porque a gente precisa encaminhar. Não é assim. A gente não poderia mandar descontar direto na conta, porque a decisão do juiz não foi essa. Eu sou leiga no direito, mas eu acho que o Sintus tem uma decisão de um juiz mandando o Sintus pagar. O Sintus entidade. Aí o Sintus aprova na Assembleia e manda a universidade descontar, desconhecendo a decisão do juiz, acho que não pode. Teria que voltar para o juiz para ele dizer se acatava ou não. Não é isso, doutor Rodrigues? Doutor Rodrigues esclarecendo que aí... Eu não conheço o processo, mas vamos falar em tese, né? Quando tem alguma condenação em sucumbência... Gente, vamos fazer silêncio, gente, para não sair nenhuma dúvida. Pronto, essa questão de sucumbência, normalmente a parte tem que fazer o pagamento. Esse desconto feito em folha para repassar direto para a universidade não tem, assim, não dá para fazer porque precisa apresentar para o juiz a comprovação. Então o que poderia fazer, eu não sei se é isso que foi autorizado, é descontar do pessoal para fazer caixa para o sindicato apresentar o comprovante. Bom, aí o desconto desconta na rubrica do sindicato, vai para a conta do sindicato e o sindicato faz o recolhimento do valor. Por que isso? Porque esse dinheiro não é da universidade. Essa sucumbência não é da universidade, ela vai para um fundo que pertence aos procuradores. Toda a AGU tem todos os procuradores da AGU participam de um fundo e esses valores de sucumbência são depois rateados entre todos os procuradores. Então por isso que não pode a universidade descontar direto para ela, porque esse dinheiro não é dela. Então se o que a Assembleia autorizou foi o desconto, para depois haver o pagamento, eu acho que é o caminho mais rápido. Tá? Então agora eu vou falar, então assim, primeiro em relação, vou mudar um pouco a ordem, em relação às reuniões. Então isso, desde o início do ano passado, e até atendendo a um pedido de muitos associados, de muitos servidores, nós acertamos com a diretoria de ter esses encontros mensais. Efetivamente a gente não consegue ter todo mês notícias que vocês esperam. Mas aí a gente tem que entender que esses encontros não são só para isso. Né? Então assim, esses encontros a gente normalmente vem, passa a tarde no sindicato e a gente resolve e conversa e dá informação de várias outras coisas. Então a gente disponibilizou esse dia, essa tarde, que é a segunda terça-feira de cada mês, para fazer esse atendimento. E é no interesse de vocês. Então assim, se um ou outro não tem interesse, é só não vir para o encontro, né? Porque a gente sempre está tendo 50, 80 pessoas, 100 pessoas e que estão lá. Então assim, quem vem vai sair com informação, a gente está lá para responder. Em relação às críticas que foram feitas, é preciso a gente lembrar algumas coisas. Primeiro, essa ação de 47% ela é de 1996. Ela começou com o Dr. Valentim. Quando eu entrei no processo, em 2013, ou seja, 17 anos depois,
o processo estava perdido e todo o valor que estava depositado estava para ser devolvido para a União, devolvido para o erário. Então, naquele primeiro momento, a nossa maior preocupação foi que esse valor não fosse devolvido. E nós conseguimos. De lá para cá, nós tivemos decisões contrárias e decisões favoráveis. Favorável o julgamento do Tribunal da Quinta Região, reconhecendo que o dinheiro pertence aos associados e que não foi liberado por uma circunstância que todo mundo sabe, que a juíza, ao ver o tamanho da conta, ficou com medo e condicionou ao trânsito em julgado da decisão. Então, vamos lá, o processo realmente tem demorado? Tem, mas demorou muito mais na primeira etapa e estava perdido. Então agora a gente está com uma decisão monocrática, ainda não é uma decisão final, e que pode ser revertido. Em relação, assim, a única crítica que a gente não aceita e não reconhece é quando a associada fala que eu venho aqui para dizer mentiras. Então, porque todas as vezes que nós estivemos aqui, todas as informações foram prestadas e as informações estão na internet. Eu não posso chegar aqui e dizer que o processo está em uma determinada fase, porque qualquer um vai à internet, ao site do STJ e verifica que não é isso. Então todas as informações que estão sendo passadas verdadeiras e as informações reais do processo. Infelizmente não é a informação que a servidora quer ouvir. O que ela quer ouvir, como todos querem ouvir, é que o dinheiro está liberado, que pode ir semana que vem fazer o saque, mas nós temos que respeitar o processo. Há um processo de julgamento de recursos, de interposição de recursos, de prazos e de intimações que precisa ser respeitado. Então a gente não pode passar por cima disso. Sugestão de trazer o juiz para cá, trazer o ministro para cá, para uma assembleia dessa. Então, assim, para a servidora talvez dizer o que disse. Então acho que a gente precisa entender tudo isso. A gente entende a ansiedade, a gente entende a necessidade, mas a gente tem que entender de que há 4 anos e pouco atrás a gente não tinha nem a perspectiva mais de receber esse dinheiro. E que nós, ao longo desses 4 anos e pouco, nós já conseguimos muita coisa, inclusive por 3 ou 4 vezes, e que houve intenção da AGU de que o dinheiro fosse devolvido, nós intervimos e conseguimos decisão para que o dinheiro permaneça depositado na Caixa Econômica. Então, só entender isso. Então, assim, em relação a essas críticas, a questão do tempo, tudo, realmente o processo pode até alguém achar que está demorando demais. Mas precisa entender que todas as informações passadas é de fato a realidade. As perguntas em relação ao nível de apoio realmente continua com o mesmo relator, com o desembargador Lázaro. Em termos de chances de receber o nível de apoio, o que a gente pode dizer é que essa situação ela é parecida com a situação dos 47. Ou seja, há uma decisão que não deve valer, só por um outro argumento. Então o que a gente quer é que reconheça que aquela decisão no primeiro processo, ela não poderia ter sido proferida daquele jeito. É como se você tivesse, eu quero essa caneta e eu digo que você não tem direito da fita adesiva. Você vai me pedir fita adesiva, como é que o senhor nega isso? Grosso modo, é isso que a gente quer. E para finalizar em relação a 93 a 96, é uma pergunta que desde o final de 2017 que essa pergunta vem, em relação ao que faz com o pessoal que não recebeu o valor de 93 a 96. Então a gente sabe que dentro do universo de 2.000 e tantas pessoas, quase 10% disso não foi contemplado. E aí por várias questões, né? Então o sindicato pediu para ser feito esse levantamento junto ao CPD, foi feito todo esse levantamento, acho que isso ficou com o Zé Raimundo, né, Régio? Então assim,
é bom quem estiver nessa situação e ainda tiver dúvida por que não recebeu, procurar o Zé Raimundo diretamente, que aí ele tem esse levantamento que foi pelo CPD e ele vai poder dizer qual é a situação que você se encontrava que levou a não ter esses valores a receber. E em relação a não receber isso e continuar recebendo, a gente tem explicado isso também ao longo das últimas reuniões das assembleias, que é uma situação assim, nos dois processos as decisões são diferentes. Enquanto no processo que assegura a implantação, ele não permitiu nenhuma compensação, por isso que ainda se permanece recebendo o valor no contra-cheque, no processo de 93 a 96, ele permitiu a compensação com os outros reajustes. E aí essa compensação é um dos motivos que faz com que o retroativo fosse zerado. Então quem está nessa situação, convém procurar lá o Zé Raimundo para esclarecer. E aí eu acho que com isso a gente encerra as respostas dos questionamentos. E aí dizer que na segunda terça-feira do próximo mês, nós vamos estar no sindicato para dar informações, responder as dúvidas, tirar os questionamentos, tudo que tiver. Quem achar que não vale a pena, não vai. Né? Então, assim, isso é muito simples, não é uma atividade obrigatória, não é uma situação que exija deliberação, que exija votação, que exija nada, mas a gente está lá durante a tarde toda para dar essas informações para vocês. Tá? E aí agradeço a diretoria pelo convite e dizer que a gente está e continua sempre à disposição. Ok, gente? Então nós gostaríamos, em nome da diretoria, agradecer ao Dr. Rodrigo, certo, pela seriedade, o compromisso que ele está tendo conosco. Como ele disse, tem um acordo aí com a direção dele vir todos os meses, porque as pessoas ficavam inventando mil histórias em relação a esses passivos trabalhistas e criavam uma confusão. Depois que o Dr. Rodrigo está vindo uma vez por mês, esses ruídos têm diminuído bastante. Então, assim, ele vem e ele não pode inventar, nem vai mentir, nem vai trazer falsas ilusões, né? Aliás, ilusões, porque toda ilusão é falsa. Então, ele vai estar aqui no próximo mês, certo? Para nos dar os informes, e se a gente tiver alguma novidade antes, a gente antecipa a reunião com ele. Ok? Então, pedindo aí, Vlamir, para dizer os dois nomes para a plenária. A gente encerra aqui a nossa assembleia. Obrigada a todos e a todas que esperaram até esse momento. Obrigada aqui ao Dr. Rodrigo, nossos aposentados, nossos pensionistas, pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Um abraço, um beijo no coração. E não esqueçam, dia 9 de março, a partir das 9 horas, na sede do Situlce, o debate sobre a reforma da Previdência com a doutora Gabriela Roriz e o doutor Luiz. Compareçam. Um abraço, um beijo no coração. Está encerrada a Assembleia Geral, convocada para hoje, dia 12 de fevereiro, quinta-feira, 2019. Um abraço, um beijo no coração. Lute sempre.